Olá, eu sou Sidney Fabiani, presidente e fundador da Gemelo Data Centers, e hoje eu quero trazer para vocês algumas tendências que a gente tem visto para 2020 e para os próximos anos, tá? Bom, algumas baseadas em pesquisas, uma pesquisa muito interessante do Data Center Dynamics e da própria Uptime, sobre o que está acontecendo no mercado de data centers no Brasil, principalmente. Então, uma coisa que me chamou bastante atenção e eu quero chamar a mesma atenção para vocês é o seguinte: o micro data center. Olha que interessante. Nós lançamos esse produto agora faz poucos meses e, por incrível que pareça, no mês de lançamento nós vendemos 3 micro data centers de 2 racks cada um. Quer dizer, qual a diferença de um data center para um micro data center? Nenhuma, só o tamanho. Então, agora com essa pesquisa eu consigo entender o que está acontecendo. 42% dos entrevistados pelo Data Center Dynamics disseram que o data center, o micro data center vai mudar o mercado. Por que isso? Porque o micro data center ele atende todo mundo que foi para hiperconvergência. A empresa que não seja gigante, que ela seja grande ou média, provavelmente vai atender porque ele vai até 3 racks. Então 42% das empresas acham que esse micro data center vai revolucionar o mercado. Outra coisa que é muito interessante: data centers modulares, data centers micro, que a gente já falou, ou edge computing, ou edge data center, 48% dos entrevistados do Data Center Dynamics disseram que pretendem adquirir uma dessas opções em breve. Metade do mercado, né? Especialmente sobre Edge Data Center, entre 5 a 7 anos, 25% dos entrevistados pretendem migrar do data center atual, que é dedicado ou colocation tradicional, para um data center Edge, que é o data center compartilhado nas proximidades da sua empresa. Então olha que interessante, 1/4 dos respondentes disseram isso. A gente também perguntou um pouco, essas pesquisas perguntaram um pouco sobre motivações e temores. Tá? O principal deles a gente já tinha ideia, né? 50% das pessoas morrem de medo do downtime do seu data center, e cada vez isso é mais complicado. Eu ouvi outro dia de um CIO que ele tem mais medo do e-mail da empresa dele parar do que de alguns sistemas pararem, porque quando o e-mail para, o presidente liga direto para ele dizendo que o e-mail está fora do ar. Né? Isso em caso de falha elétrica, 52%, de problemas com o entorno do data center, em 27%, problemas de eficiência energética, em 25%, e problemas de crescimento. Cresceu demais, e aí por isso está trazendo problema para o data center atual do cliente, em 17%. Tá? Então, isso tudo se resolve quando a gente sai do data center on-premises, que ele é dedicado para o cliente, e vai para um data center compartilhado. Só que isso nem sempre é possível, porque o data center compartilhado muitas vezes está longe da empresa. Com o advento, com a chegada do 5G e dos data centers distribuídos, ou data center on the edge, isso tudo vai estar resolvido, porque ele vai ser um serviço provido por um especialista, então a empresa vai poder se dedicar ao seu core e não ficar também se dedicando a construir e manter data center dentro das suas instalações. Outros 3 pontos que chamaram a atenção para mim foi na pesquisa da Uptime, que o PUE médio no Brasil, encontrado nos data centers, está em 1,65. Muitas vezes a gente entra para ler matérias falando em 1,05, 1,01 até. Tá? Para quem não sabe o que é o PUE, traduzindo ao pé da letra, é a performance unitária energética de um data center. É fácil de entender. Além de toda a energia que você gasta com o seu processamento, então o seu storage, o seu servidor, o seu backup, quanto mais o seu data center precisa para manter esses equipamentos de TI funcionando. Então, quanto gasta o ar-condicionado, a iluminação, os sistemas de monitoria, os sistemas de UPS e assim por diante. Tá? Então, o que a Uptime está dizendo é que na média gasta 1,65% a mais do que o simples TI. Tá? E como é que algumas empresas falam em 1,05 ou até menos do que isso? Bom, todas essas empresas que falam menos do que 1,65, muito menos do que isso, estão em países de locais de clima temperado. Eu costumo dizer para o CIO que me pergunta qual é o PUE ideal, se ele deveria buscar um PUE de 1,05, por exemplo, eu digo o seguinte: ter PUEs baixos na Islândia é muito simples. Eu quero ver você fazer isso em locais que tem 90
90%, 99% de umidade e temperaturas que em alguns momentos do ano chegam a 40, 42 graus. Isso a gente tem no Brasil todo quase. Praticamente no Brasil todo. Então, em países de clima tropical, um PUE de 1,65 ele é bem aceitável. A gente tem nos nossos data centers de melhor performance 1,23, tá? Mas para isso eu tenho que usar refrigeração de alguma maneira híbrida, né? Então eu vou usar algum tipo de refrigeração híbrida, como por exemplo free cooling híbrido, que toda vez que a temperatura estiver abaixo de 26, 25, 23 graus do lado de fora, eu uso essa temperatura para fazer troca de calor. Ok? Mas o que me chamou a atenção é a gente ter um número no Brasil fornecido pela Uptime que é de 1,65. Outra coisa, qual é o consumo médio no Brasil? O consumo médio nos data centers ele é perto de 4. Tá? A Uptime reportou perto de 6 para os clientes. Mas o que a gente percebeu nos nossos clientes que falam que tem um consumo em quilowatts perto de 6? Quando a gente vai olhar, a gente percebe que não é verdade isso. Por quê? Ele tem perto de 6, mas ele não está dividindo pelo número de racks que ele tem no data center. Ele está dividindo só pelos racks utilizados. Isso não é a conta correta, né? A conta correta é o consumo em função do número total de racks que você tem no teu data center. A gente tem encontrado mais para 4.2 do que para 6. Tá? E quem hoje, outro número que me chamou a atenção, quem tem hoje data centers próprios? Das empresas que responderam à questão da Uptime. 42% das empresas têm data centers próprios. Aí eu acho que o mercado vai sofrer uma mudança bastante drástica nos próximos anos. A gente tem percebido que, em vez de data centers próprios, as empresas todas vão começar a olhar para o advento do data center on the edge, que é, um americano às vezes chama isso de shared near data center, que é um data center nas proximidades da sua empresa, mas não dentro da sua empresa, no bairro ou na cidade, quando a gente estiver falando de uma cidade menor, tá? Todo mundo está conectado com esse data center por fibra pagada, sem pagar os custos de transporte de dado, e só esse data center sim está conectado na nuvem. Okay? Então, 42% das empresas entrevistadas têm ainda data centers on-premises e muito provavelmente vão migrar nos próximos anos. Segundo a pesquisa do Data Center Dynamics, 25% vão migrar em breve, tá? Nos próximos 5 ou 7 anos estarão em data centers desse tipo. Então, era isso que eu tinha para dizer. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, principalmente no nosso Facebook, Gemelo Data Centers, e até a próxima. Muito obrigado.